Capítulo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Meus queridos irmãos, o devocional de hoje é Criação, Revelação Geral de Deus. E o texto que você acabou de ouvir é o Salmo de número 19, a leitura foi do versículo 1 até o final do versículo 4. A criação, sem sombra de dúvida, é a revelação, a manifestação de que Deus existe, pois jamais teríamos o conhecimento de Deus se Ele primeiramente não se revelasse a nós. O Deus que se revela por meio da criação também ainda nos fala hoje. Agora, quais são os ensinamentos? O que a criação tem a nos revelar, a nos ensinar acerca de Deus? Primeiramente, a criação revela que Deus é o próprio autor da criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, temos dois testemunhos aqui para nos ensinar e nos falar que Deus é o autor da criação. Primeiro, os céus proclamam. No original, no hebraico, significa que os céus declaram a glória de Deus. Segundo, o firmamento anuncia as obras das mãos de Deus, que Deus é o autor da criação. Mas a segunda verdade que a criação de Deus nos ensina é que ela revela os atributos de Deus. Diz o versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Somente um Deus todo-poderoso, somente um Deus onipotente foi capaz de criar tudo isto, o mundo que nós vivemos, em uma ordem. E Paulo vem justamente concordar com o salmista em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Acompanhe a leitura. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Atributos de Deus é uma manifestação do seu poder sobre a criação, ou seja, a criação revela que Deus é o seu próprio autor. A criação também revela o ser de Deus, os seus atributos. Por intermédio do seu poder, Deus criou o mundo em que nós vivemos e tudo o que nele há. Terceiro, a criação nos revela a atividade de Deus. Versículo 4 diz assim: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, de forma silenciosa, sem palavras, paulatinamente, e nós podemos dizer progressivamente, Deus vem falando por intermédio da sua criação. Tiremos então as aplicações para nossas vidas. Tudo que Deus criou é perfeito, mas o pecado infelizmente ofusca essa manifestação da majestosa glória de Deus em sua criação. Segunda aplicação, não faltam pessoas que tentam tirar Deus como autor da criação do universo. Por exemplo, a teoria da evolução, que diz que o mundo foi criado de uma explosão do Big Bang, que foi por acaso, tirando totalmente Deus do foco e como centro da criação do universo. Terceira aplicação, devemos observar que Deus ainda fala por meio da sua criação de forma silenciosa. Não tem como questionar quando você olha para as coisas, para o sol e para a lua. Na sua consciência, a sua consciência grita que algo que tem um poder sobre tudo criou os céus e a terra da qual nós vivemos. Logo, devemos agradecer a Deus
pela sua criação, pois por intermédio da sua criação Deus revela a sua bondade e misericórdia testemunhada por meio das coisas que foram criadas. Que Deus nos abençoe. Amém.